Eu e minha esposa, nós temos uma preocupação muito grande de fazer com que a igreja entenda uma necessidade simples, clara e bastante objetiva. Para nós sermos salvos, nós precisamos aprender a ter conhecimento da palavra de Deus. Repete assim comigo. Para mim ser salvo, ser marcado pelo poder de Deus na minha vida, eu preciso conhecer a verdade, conhecer a palavra. Queridos, nós precisamos conhecer a palavra do Senhor, buscar ter novas experiências com nosso Deus. Nós não podemos nos conformar de maneira alguma com aquilo que nós estamos recebendo. Às vezes a gente sempre tem uma preocupação muito grande. Os crentes antigos de igreja, né? Tão experimentados, já viram coisas tão lindas, tão maravilhosas. Você sentia aquela questão do primeiro amor, quando o camarada ele se converte. E aí, os primeiros momentos, os primeiros dias, os primeiros meses, os primeiros anos, empolgado com tudo que acontece na igreja, ele está sempre oração, campanha, e está sempre em tudo. Mas com o passar do tempo, muitas vezes, isso vai esfriando. Meu querido, isso é uma grande preocupação que nós precisamos ter esse cuidado. Certa vez Deus chamou um profeta chamado Samuel, filho de Ana. Samuel já foi um profeta no ventre de sua mãe. Ele se tornou um grande profeta do Senhor no ventre de sua mãe, através de um clamor. E ela fez um voto com o Senhor: meu filho será profeta. Nos dias certos, entregou nas mãos do profeta Elias, para cuidar dele, para ser criado no altar, ser criado dentro do tabernáculo. É interessante que Samuel, já jovem, adolescente, a Bíblia não menciona com exatidão a sua idade, mas fala dele jovem, ainda adolescente, dormindo. Deus falava no coração dele, Deus chamava. Eli, porém, nunca conseguiu entender a chamada de Deus na vida daquele jovem. Certa vez a palavra de Deus fala que Deus chamava Samuel. Samuel acordava, chegava diante de Eli: Eli, o Senhor está me chamando? Mestre, o Senhor me chama. Eli não entendia o que estava acontecendo. A terceira vez que Eli foi perceber e prestar atenção: Deus está falando com você, Senhor. Queridos, muitas vezes, quantos velhos de igreja, eu falo velhos não em idade cronológica, mas às vezes pessoas que com o passar do tempo se sentem tão velhos, tão experimentados, já viram tantas coisas, já conheceram tanta coisa dentro da palavra do Senhor, mas ao invés de procurar cativar mais as experiências que temos, santificar cada vez mais e mais, muitas vezes vai perdendo a essência do primeiro. Isso é uma preocupação muito grande que nós, como servos de Deus, precisamos ter nas nossas vidas e nos nossos corações. O primeiro amor. Essa chama, ela jamais pode acabar nos nossos corações. Essa chama jamais pode acabar nos nossos corações. A fome e a sede de buscar a justiça de Deus, de querer cada vez mais e mais conhecer a vontade do Senhor, cada vez mais e mais querer buscar coisas novas do Senhor. Queridos, Deus tem tantas coisas maravilosas para nos falar, para derramar, para fazer com que nós experimentemos mais o seu amor, mais o seu poder. Basta a gente abrir o coração e deixar Deus entrar na minha vida. Deus entra no meu coração e faz a tua obra. Deus entra dentro de mim e faz a tua vontade prevalecer na minha vida como Pai Santo. Jesus Cristo, nesses 2 versículos, ele fala de uma maneira bastante simples: se vós permaneceres nas minhas palavras, sois verdadeiramente os meus discípulos. Aleluia! Sabe como nós conhecemos um verdadeiro discípulo de Jesus? Através dos frutos que ele produz. Lá no livro de Gálatas, capítulo 5, fala dos frutos do Espírito Santo. Quais são os frutos do Espírito Santo? Repete comigo. Conhece? Amor, benignidade, mansidão, domínio próprio, benignidade, bondade, alegria.
Que tipo de fruto nós temos produzido no nosso dia a dia? Amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Temos realmente no dia a dia de nossas vidas procurado cativar essas coisas? Temos nós, por acaso, no nosso dia a dia procurado gerar esses frutos para nós sermos verdadeiramente reconhecidos como discípulos de Deus, discípulos do Senhor Jesus? Às vezes as pessoas acham muito fácil ser crente, ser servo de Deus dentro da casa do Senhor. Vem para a igreja, levantam as mãos, cantam, participam do louvor, participam das ministrações de oração. E quando nós voltamos para nossas casas, no nosso dia a dia, quando nós estamos trancados dentro de 4 paredes, onde é só o indivíduo e Deus, e o diabo também. Muitas vezes a gente esquece desse detalhe. Pastor, mas eu não sou protegido pelo poder do Senhor. As mãos de Deus estão sobre a minha vida, me protegendo, me abençoando. Sim, está. Mas o diabo está rugindo como um leão ao nosso derredor. Se der uma brecha, ele ataca. E quantas muitas vezes, nos momentos de solidão sozinho, não tem ninguém nos vendo, a gente dá uma deslizada, homem desliza. Queridos, o primeiro amor ele precisa ser constante nas nossas vidas e nos nossos corações. O primeiro amor ele precisa ser constante nas nossas vidas e nos nossos corações. O servo de Deus, experimentado pelo Senhor, que procura viver e ter uma vida realmente reta, íntegra diante do Senhor, ele não se deixa abalar por nada nesse mundo. Ele não se deixa abalar por nada nesse mundo. Não é escândalo que o tira da igreja, não é escândalo que o faz esfriar na fé, porque ele está solidificado na rocha que é o Senhor Jesus. Ele está solidificado na rocha que é Jesus, porque ele busca crer, ele busca ter conhecimento da palavra do Senhor, ele busca conhecer a palavra de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu sou apaixonado nesse versículo do Senhor Jesus Cristo, mas infelizmente muitas vezes as igrejas, os homens não procuram pegar esse versículo e colocar dentro de seus corações e buscar ter conhecimento da palavra de Deus. As pessoas se afastam muitas vezes do caminho do Senhor com tanta facilidade, simplesmente pela falta do conhecimento. Às vezes uma pisadinha de carro é motivo de falar mal da liderança da igreja, é motivo de falar mal do irmão, é motivo de virar a cara para fulano, para ciclano, beltrano. Estou falando aqui não, estou falando de Palmeiras de Goiás. Lá vira e mexe, isso acontece mais. Pai. Isso não acontece aqui não, né, pessoal? Estou pregando o que acontece lá comigo, que a gente sofre mais com isso. Ontem à noite, nós fomos meia mais 3 horas da manhã falando com isso. Isso é que a gente passa cada situação da igreja. Alguns trabalhos tão lindos, tão maravilhosos de jovens no ano passado, até mais ou menos fevereiro deste ano. E aí uma abençoada da igreja que era líder dos jovens, um pouquinho de trabalho assim nas mãos dela. Tínhamos um trabalho dinâmico, abençoado, de repente ela saiu, carregou mais da metade dos meus meninos da igreja. E isso é porque nós somos uma igreja de 70. Aí se sai 20, quase dá aquele buraco na igreja, né? E você imagina aquela ferida que abriu. E aí buscando, orando, Deus dando direção. E aí as coisas vão acontecendo, permanecendo firmes nos caminhos de Deus. Graças a Deus, de um mês para cá, Deus tem trazido um retorno diferenciado para as nossas vidas lá em Palmeiras. Temos experimentado algo sobrenatural, diferenciado. Mas por causa disso que eu tenho entendido, que nós não podemos ficar presos, nós não podemos de maneira alguma ficar presos aos homens. Queridos, nós não podemos ficar presos a homens, a mulheres. Nós não podemos ficar presos a uma estrutura. Nós temos que ficar solidificados no Senhor Jesus. Conhecereis a verdade vos libertará. Quando você possa conhecer a palavra de Deus, quando você possa ter conhecimento da palavra do Senhor,
conhecer a Bíblia, a palavra, desde o livro de Gênesis até Apocalipse. Uma das coisas que Deus sempre preservou, sempre orientou o homem. Olha, pai, Moisés falando isso para o povo, pegue seus filhos, ensina ele na mesa as palavras, ensina ele na mesa quando você estiver almoçando, quando você estiver alimentando, levantando, dormindo. Ensina as histórias, ensina os prodígios. No livro de Números fala a respeito disso, depois Provérbios ainda. Salomão escreve, ela ensina a criança no caminho que ela deve andar, para que quando ela crescer, ela não vai se desviar dele. Nós temos que aprender a ter essa busca de conhecer a palavra do Senhor, entender a vontade do Senhor, entender as grandes experiências do passado, entender uma coisa, querido, que Deus fez no passado, Ele faz hoje no nosso meio também. Basta a gente buscar, basta nós buscarmos para as nossas vidas, buscarmos para os nossos corações. Muitas vezes a gente fica tão preso a homens, nós não podemos. Temos que aprender a solidificar a nossa vida espiritual em Deus. Solidificar a nossa vida espiritual em Deus. Porque se Deus, Ele nunca vai te abandonar. Ele nunca vai te abandonar. Ele jamais vai virar as costas para você. Jesus morreu de braços abertos, amém? Para te receber. Tem uma oração, uma poesia, eu acho que ela é muito bonita, ela chama Pegadas na Areia. Um homem, bonita ela, né? Creio que muitos irmãos devem conhecê-la. Mas ela fala a respeito dessa história, desse homem que tem uma visão, tem um sonho. E aí de repente, ele está tendo um sonho caminhando numa praia tão linda, vendo dois pares de pegadas, caminhando, andando. E aí ele tem visões, reflexos da sua vida, momentos bons, momentos de alegria. E aí ele entende que um para dele e o outro para de Deus, Jesus com ele, todos os momentos da sua vida. E aí de repente, nos momentos de obscuridade, tristeza, dor, sofrimento, se torna apenas um par de pegadas. E aí logicamente ele fica preocupado com isso. Diz isso a poesia falou, a oração falou. E aí ele fica preocupado, Senhor, os momentos de alegria, o Senhor, eu estava vendo o Senhor do meu lado, olhava para trás e via os pares pegados, o Senhor junto comigo. Agora nos momentos de tristeza, de dor, de angústia que eu tenho passado, eu sou um par de pegadas apenas. E aí Deus fala ao coração dele, olha, este par de pegadas que você está vendo são Deus. Você agora neste momento está nos meus braços. Deus, querido, jamais vai nos abandonar. A gente precisa aprender a entender isso, conhecer a verdade, e a verdade nos libertará. E aí quando você conhece a verdade do Senhor, você quando conhece a palavra de Deus, a palavra de salvação, Deus faz algo sobrenatural e grandioso na sua vida e no seu coração. Muitas vezes a gente passa por situações, muitas vezes nós enfrentamos situações que dá vontade de pegar, ficarmos isolados, ficarmos trancados dentro de nossos quartos, sozinhos, queremos abandonar o ministério. Muitas vezes passa por nós. Às vezes dá vontade de ficar quieto, deixar os cargos da igreja, deixar os trabalhos de lado, porque a gente está sentindo um pesar muito grande, tanta angústia, tanto peso espiritual. Meu irmão, o diabo, ele quer que a gente se sinta dessa maneira, mas a gente precisa entender que Deus está sempre conosco, e nunca vai nos abandonar, e nunca, jamais vai nos abandonar. Certa vez, em Palmeiras de Goiás, Deus me deu uma palavra: olha, desistir jamais. Desistir jamais. Dias atrás, em Palmeiras, eu estava na casa do meu obreiro, Diabo, tesoureiro da igreja.
Ele virou para mim e falou assim, estava eu e Jean, falou assim, pastor, vocês é incrível. E olha que nós somos um casal novo lá em Palmeiras, né? A liderança que nós temos formado em Palmeiras de Guarda, já tem 7 anos que nós estamos lá com o trabalho da igreja. Todos eles são mais velhos que nós, 45, 50 anos. E eu acabei de completar 39 anos de idade semana passada. Dá tempo dos irmãos ainda dar presente para mim, viu? Jean ela tem 35 anos. Aí ele falou assim, pastor, eu fico assim, calado com vocês dois. Vocês não desistem, tantas pancadas já ganharam. Vocês estão firmes, sólidos. E a hora que dá vontade até de desanimar, mas eu não desanimo porque eu olho vocês. Sempre com alegria fazendo a obra de Deus. Eu virei para o Rogério e falei assim, Rogério, Deus me deu essa palavra. 6 anos atrás, quando nós chegamos em Palmeiras do Goiás, tem que plantar a igreja. Ficamos só um ano pelejando, tinha tudo domingo. Era eu, o Jean e os 2 meninos. Alguns irmãos conheceram quando nós tivemos aqui ano passado, aliás, Larissa e Gabriel. Eles estão com os avós passando esse período de férias, por isso que eles não estão com a gente hoje aqui. Eu falei assim, olha Rogério, e durante esse período Deus me deu essa palavra, desistir de nós. Hoje nós temos uma igreja aqui. E ainda vem as tempestades. Aí Deus me deu uma outra palavra. Deus, um Deus perfeito, repete comigo, um Deus perfeito, que usa pessoas imperfeitas para realizar sua boa, perfeita e agradável vontade. Você está entendendo isso? Um Deus perfeito que usa pessoas imperfeitas para realizar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Sabe por quê, irmão? Porque quando nós conhecemos a verdade, nós não desistimos. A gente sabe que com Deus nós sempre vamos permanecer e triunfaremos no nome de Jesus Cristo. Então, para que desistir? Para que ser como um avestruz, enfiar a cabeça dentro de um buraco, não querer saber o que está acontecendo de sua volta? Quando muitas vezes nós escondemos, é mais fácil o diabo vir e nos dilacerar. Agora, quando você está firme, mesmo no meio do campo de batalha, enquanto os inimigos estão te cercando, e que parece que não tem mais saída, que está tudo difícil, não tem como mais enfrentar, não tem mais solução, Deus dá a direção, Deus dá a visão para as coisas acontecerem. Certa vez Eliseu, um homem, profeta de Deus, Eliseu mesmo, desculpa. Elias estava sendo perseguido por inimigos. E a palavra de Deus fala que o exército inteiro veio para poder destruir. Porque Deus dava direção para Eliseu pegava e liberava a palavra de como deveria se comportar para poder prevalecer na guerra. E aí o inimigo entendeu que aquela direção era sempre dada a Eliseu por Deus, então vamos matar Eliseu, que vai ser fácil vencer a nação de Israel. Aí fez uma emboscada para poder matar Eliseu. Eliseu estava cercado, junto com o seu discípulo. O discípulo ficou com medo. Meu Deus, nós vamos morrer. E aí Eliseu virou para o seu discípulo e falou assim, olha, busque os olhos espirituais. E aí a palavra de Deus fala que ele abriu seus olhos espirituais e viu o exército de Deus na volta deles, protegendo, para livrar de todos os cilados, todas as artimanhas que o inimigo estava buscando para poder trazer a emboscada. Deus nos protege. Quando nós buscamos ter conhecimento da palavra do Senhor, Deus nos abençoa. Não tem nada que nos impede de prevalecer em você. O mais difícil que seja muitas vezes as situações que nós estamos enfrentando, Deus sempre vai nos abençoar e vai nos honrar. Conhecer a verdade. Conhecer a verdade. Conhecer a verdade. E essa jamais vai nos deixar. Deus sempre vai estar conosco. Então a gente precisa ter medo de nada.
Nós estamos aqui em Cuiabá, um projeto tão lindo, tão maravilhoso que vocês têm, através da vida do Bispo William, sua esposa, sua família, os obreiros, os diáconos estão juntos. Queridos, prevaleça. Deus agraciou vocês com o terreno. Quantos anos sonhando com esse projeto, de repente veio assim, caiu do céu. Tem gente que muitas vezes fica perguntando como o maná caiu do céu, né? Caiu um lote na mão de vocês. Está vendo como as coisas acontecem? Estão construindo logo. Vocês não vão falar assim, que talvez na minha próxima vida vai ser o tempo, eu quero voltar logo. Vem lá, no nome de Jesus, eu gosto muito de estar aqui com Jesus. Mas com certeza logo estarão todos juntos diante do tempo bonito, maravilhoso da igreja própria, a crescer, ampliar as tendas da habitação, estender o todo e proclamar a graça de Deus aqui nessa cidade mineira, no nome de Jesus. Permanecer firmes nos sinais do Senhor. Deus tem concedido a cada um de vocês sinais para essa igreja, que aqui sim tem um grande projeto, um grande trabalho. Amém? Estão me entendendo? Tantos sinais lindos e maravilhosos que Deus tem para a vida de vocês. Deus vai abençoá-los de uma maneira sobrenatural. Então, quando vierem as lutas, as dificuldades, situações desagradáveis que muitas vezes querem trazer desânimo, querem te colocar para baixo. Às vezes são situações que vêm te desanimar. Não abaixa a cabeça, não. Levante a cabeça. Levante a cabeça. Porque Deus está contigo. A chamada que Deus tem para a sua vida, para o seu coração, é uma chamada de um homem e mulher vitorioso. Chamada de um homem e de uma mulher vitoriosos. O Senhor Jesus. Não queremos vitória? Amém? Não vamos nos esquecer que para as vitórias virem a gente enfrenta as lutas. Mas aí está a questão de Deus. Ele nos traz as estratégias para nós vencermos e cumprirmos. Só que a gente não pode simplesmente desistir, mas permanecer. Se permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade vos libertará. Essa palavra de Deus. Vocês estavam fazendo uma linda campanha de oração, de jejum, oração no monte, jejuando, buscando a vida espiritual para a vida espiritual de vocês. Continuem. Lindas e grandes experiências que Deus vai estar fazendo aí na vida de vocês. Em nome de Jesus Cristo. Vamos colocar de pé.